Olá, olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento. A gente está indo para mais uma live sobre saúde aqui no perfil da Memória da Eletricidade. E eu vou convidar para participar da nossa live hoje a professora Luísa Massarani, que se dedica ao campo da divulgação científica, né, um campo de estudos fundamental nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Então, a Luísa vai conversar com a gente hoje sobre a divulgação científica, os desafios da divulgação científica no contexto da Covid-19, quais são as implicações, né, do campo da divulgação científica nesse contexto. Vou só aguardar ela entrar aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Mas eu já mandei, ela não está recebendo. Oi, Luísa, tudo bem? Você tem que entrar no link que eu te mandei um link, como da outra forma, por mensagem. Chama, foi? Vou lá. Pronto. Pronto. Acho que agora foi, né? Desculpa. Foi. Não, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tomando surra. Tem problema nenhum. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado participar, né, É um poder prazer compartilhar enorme. a sua experiência e conhecimento com a gente. Fico muito feliz em nome da Memória da Eletricidade. A gente é colega na Fiocruz, né? Que para mim é uma honra, um prazer enorme, né, ter uma colega tão legal e uma amiga, né, tão legal. Então é um prazer compartilhar, né, poder compartilhar com você esse momento agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né? Eu estava falando aqui antes, né, da sua pesquisa em jornalismo científico, divulgação científica, né, te apresentando um pouquinho, mas queria que você contasse um pouco do seu caminho, tanto profissional quanto acadêmico. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Para mim é um imenso prazer. O carinho é mútuo, e Igor, eu espero que a gente tenha a oportunidade realmente de fazer várias coisas juntos. A gente trabalha com uma rua só entre a gente, né? E na verdade, às vezes até está no mesmo prédio, né? Lá do outro lado Sim. na expansão, e a gente ainda não tem interagido o suficiente. A gente tem muitas convergências e acho que é muito boa essa parceria, né? Falando da minha trajetória, eu comecei como uma pessoa prática da divulgação científica. Eu fiz comunicação social, comecei a trabalhar com jornalismo, mas ainda na universidade eu fiz um estágio na Ciência Hoje e me encantei pela divulgação científica. E, embora fizesse cobertura de temas de ciência e tecnologia, já desde o início eu comecei a fazer divulgação científica de uma maneira mais ampla e acabei sendo editora por 5 anos da revista Ciência Hoje das Crianças, que foi uma experiência muito interessante para abrir a cabeça e para refletir um pouco mais, por um lado, pela responsabilidade de fazer divulgação científica e, por outro lado, também claro, o jornalismo científico é fundamental, mas tem outras linguagens também que são importantes do ponto de vista de envolver a sociedade em temas de ciência e de saúde, né? Eu, particularmente com essa imensa responsabilidade de trabalhar na Ciência Hoje das Crianças, em que a revista era distribuída para escolas do país inteiro, desse Brasil muito diverso que a gente tem,
eu comecei a ter muito mais dúvidas do que certezas, né? Aí eu já devia estar com uns 10 anos de trajetória profissional, e aí resolvi fazer o mestrado, em seguida o doutorado, e justamente acabei sendo, digamos, roubada para pesquisa. Eu continuo fazendo jornalismo científico, né, e divulgação científica. Acho muito importante manter as atividades práticas de divulgação científica, mas logo depois do doutorado eu já comecei a ter, digamos, pressão, uma suave pressão até de jovens que queriam ser orientados aí em mestrado, doutorado, e a gente mesmo, eu criei, fui trabalhar no Museu da Vida da Fiocruz para fazer, para ajudar a montar o centro de estudos, que era mais na linha de seminários em divulgação científica, mas muito já no início eu propus que a gente fizesse também estudos na área de divulgação científica, justamente porque eu acho que a prática e a pesquisa em divulgação científica são muito importantes para um alimentar o outro, né? Para a gente entender melhor que prática é essa da divulgação científica que a gente faz, e isso a gente consegue muito com a pesquisa, e também alimentar a prática, alimentar a pesquisa, porque acontece também de alguns pesquisadores estar um pouco distanciados da prática da divulgação científica. Então, a gente tem trabalhado já há um pouco mais de 20 anos nessa ponte entre pesquisa e prática da divulgação científica, e aí atuando em diversas áreas da pesquisa e divulgação científica. E um marco importante foi que, em 2014, a gente teve a aprovação do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, e com isso a gente abriu bem mais o espectro de pesquisa de uma maneira muito mais robusta que a gente vinha fazendo, porque a gente está com cerca de 20 jovens muito interessados e interessantes aí como parte dessa equipe fazendo divulgação científica. Muito, muito bacana. Mas uma pergunta que fica, né, que não é uma pergunta fácil, é o que é divulgação científica, né? Não é uma pergunta nada fácil, eu sei, embora seja muito importante, mas a gente fica assim, o que é divulgação científica e qual é a sua importância? Então, não existe consenso na literatura. A gente fez, há cerca de 4 anos atrás, uma revisão bibliográfica para ver, do ponto de vista de Brasil, de América Latina, como é que a divulgação científica tem sido, como tem sido a pesquisa em divulgação científica, inclusive a questão da conceitualização, né? O primeiro ponto é que não existe não existe consenso do que é divulgação científica, não existe consenso se o que é divulgação científica, popularização científica, comunicação da ciência, não existe consenso, e muitas vezes, inclusive, tem definições. Uma definição que eu acho que não é, e eu acho que é importante definir pelo que não é que a divulgação científica seria uma tradução, era uma definição que era usada particularmente nos anos 80, né, de que a divulgação científica seria uma tradução da linguagem científica. Eu considero que não é assim, porque, inclusive, a gente vê que nesse processo tem até uma pessoa interessante, uma pesquisadora chamada Fanny Stock, que trabalha com o conceito da acomodação do discurso científico, em que ela vai discutindo, a partir de exemplos concretos, como é que um artigo científico, por exemplo, o discurso vai sendo acomodado para divulgação científica. E com isso não ocorre uma mera tradução, mas toda uma acomodação, usando o termo que ela usa, dos termos e do foco. Mas, enfim, se a gente quiser simplificar isso, é uma forma de envolver a sociedade em temas de ciência e tecnologia. De uma maneira muito genérica, eu definiria assim, destacando que é uma definição extremamente insuficiente e não consensual. Mas embora a definição não seja consensual e é muito complexa, a gente tem vivido no contexto da pandemia de Covid-19 a extrema relevância da divulgação científica, né, e da forma de envolver, como você, né, definiu sinteticamente, né, formas de envolver a sociedade em ciência e tecnologia, né, envolver com os discursos, procedimentos, práticas, espaços, inclusive, né, se a gente pensar no Museu da Vida, né, até mesmo nos espaços da produção científica.
E já em março, no contexto do início, assim, né, no meio digamos assim, da explosão da pandemia, a OMS entendeu que além da pandemia havia um processo de infodemia, por conta do excesso de informações, enxurrada de informação, muitas delas, sobretudo pela internet, muitas delas imprecisas, sem fontes não idôneas, não confiáveis. Queria que você falasse um pouco quais são os desafios, né, do ponto de vista da divulgação científica, né, desse campo do conhecimento e também da prática, como fica esse enfrentamento dessa profusão de boatos, notícias falsas? Sim, de fato você tem razão. A OMS tem destacado isso muito fortemente, de que as notícias falsas elas são um problema, elas se espalham. O próprio diretor da OMS falou há algumas semanas sobre isso, né? Que as notícias falsas se propagam tão rapidamente quanto o vírus e podem ser tão prejudiciais quanto, né? Essa é uma situação bastante gritante. Lembrando que a gente lida com as informações, tem categorias diferentes das informações, né? Uma é notícia falsa, que são aquelas notícias que são deliberadamente falsificadas para passar alguma informação errada, né? Tem as informações imprecisas e tem também, obviamente, as informações que a gente considera corretas, né? É um momento de muito desafio, porque várias dessas informações que são fundamentais para o enfrentamento da própria doença, elas também, particularmente no Brasil, em outros países da América Latina e também nos Estados Unidos, elas passam também por um enviesamento político politizado bastante forte. Então, por exemplo, o caso da cloroquina e da hidrocloroquina e também daquela outra ivermectin, né? Quer dizer, a gente tem vários países da América Latina que estão usando esses medicamentos que não têm ainda evidência científica, não foram testados ainda contra a doença, não é exatamente, não é que eu estou dizendo que não devemos usar, porque é uma situação em que a gente ainda não tem um medicamento comprovado, a gente ainda não tem uma vacina, muita gente está morrendo de uma maneira dramática. Então, assim, dá para entender por que as pessoas precisam testar na prática alguns medicamentos. Mas a forma como isso tudo tem sido usado, em que passa muito mais por ser a favor ou contra o presidente, e muito menos em que medida esses medicamentos podem, de alguma forma, estar ajudando ou não estar ajudando, ou trazendo danos colaterais, ou às vezes até, eventualmente, trazendo mais mortes do que menos mortes. Quer dizer, são informações que estão muito confusas, e primeiro porque elas são confusas, porque ainda não tem estudos mais sérios e sistemáticos sobre isso, mas principalmente porque, justamente por esse uso esse viés totalmente politizado da informação, né? Isso por um lado. Um outro aspecto também que é fundamental é que a gente está trabalhando com a divulgação da ciência, aí pensando nas pessoas que estão tentando fazer uma boa divulgação científica, né? A gente tem um desafio extremamente importante, que a gente está trabalhando com uma ciência inacabada, né? A gente tem uma situação em que, normalmente, uma vacina para ser desenvolvida demora uma década, tem um processo bastante longo, né? Um medicamento também, para ser desenvolvido, tem um processo bastante longo, de diversas etapas, etc. Como a gente tem uma situação de pandemia, em que o vírus se propaga de uma velocidade imensa, 1.300 pessoas estão morrendo diariamente no Brasil, por exemplo, então, e no mundo também, né? Então, a gente tem que pensar como é que a ciência precisa mudar os seus tempos para tentar dar respostas mais rápidas à sociedade e ao enfrentamento da doença. Isso também coloca um desafio imenso para quem está falando sobre a ciência e sobre essas estratégias científicas de enfrentamento, porque a gente trabalha, por exemplo, com uma informação que às vezes não passou por um processo de peer review, ou às vezes passou, mas a gente precisa entender de que maneira isso aconteceu. Então, como é que a gente lida com essa informação, com essa ciência inacabada, que está em processo? A gente está tentando trocar o pneu furado no meio de um supersônico, no meio de um voo. Então, como é que a gente cobre isso de uma maneira que a gente
consiga transmitir a informação, envolver a sociedade com uma ciência em que tem muito mais perguntas sem respostas do que respostas. Então, acho que é também uma situação profundamente importante, e a gente não existe uma fórmula mágica de como a gente deve fazer divulgação científica, mas é um desafio. A cada matéria, a cada tema que a gente faz, a gente precisa pensar de que maneira que a gente lida com essa informação. Eu acho que essa imagem que você usou da ciência inacabada era muito, muito interessante, da gente pensar que de fato é uma ciência que ela está em processo, né? E num processo muito acelerado, e também muito mediatizado, de certa maneira, né? Porque isso que você coloca dos pré-prints, né? De artigos que não estão ainda vistos pelos seus pares e depositados em repositórios, né? Para serem avaliados em revistas, isso coloca várias questões, inclusive de ética, de uso da informação, porque uma das questões envolvendo a cloroquina especificamente foi isso, era um artigo sem avaliação ainda, né, que não foi aprovado, inclusive, e começou todo esse, enfim, por inúmeros problemas éticos, bioéticos na condução da pesquisa, né, problemas de... Mas aí eu fico me perguntando em relação a isso, esses desafios, novos desafios que vão se colocar, né, para o futuro, até para a revisão desse modo, né, de produção de ciência, né, de produção da comunicação da ciência, né, eu fico pensando nas suas pesquisas, né, em relação à percepção da ciência, né, que é algo que você há muitos anos lidera, né, pesquisas em relação a isso, percepção pública da ciência, como é que você tem visto nesse contexto essa percepção pública da ciência? E eu, mudando, assim, eu quero fazer essa pergunta e também uma outra, né? Como é que você vê que as pessoas, por que elas acreditam nessas fake news, nesses boatos, né? Assim, fazer as duas perguntas, né? Da percepção pública da ciência e também o que seduz, né? Em termos de comunicação, essas fake news. Tá, são duas perguntas bem diferentes, né? Do ponto de vista de percepção pública, o que a gente viu, inclusive antes da pandemia, inclusive no Brasil, né? Essa também é uma tendência lá fora, mas no Brasil também é que existe uma confiança muito grande na figura do cientista e nas instituições de pesquisa, tá? Isso é bastante claro. Isso por um lado. Por outro lado, apesar das pessoas, dos brasileiros e brasileiras expressarem isso, eles e elas têm dificuldades de citar, por exemplo, um pesquisador, um cientista brasileiro ou uma instituição de pesquisa, inclusive num estudo de percepção que a gente fez com jovens que potencialmente estão ou poderiam estar na universidade, né? Então, assim, mesmo aquelas pessoas que estão nas universidades públicas, que são responsáveis por 95% da ciência brasileira, muitas vezes não fazem correlação entre o lugar que elas estudam e a produção científica brasileira, né? Então, acho que também é um papel extremamente importante, um desafio extremamente importante para a gente, divulgadores da ciência, pensar como é que a gente deve mudar a forma como a gente está se comunicando com a sociedade. Isso por um lado. A gente está fazendo um estudo particularmente sobre a percepção de brasileiros sobre a Fiocruz. Agora a gente está finalizando os dados, na verdade a gente está finalizando hoje a coleta de dados e os dados parciais já mostram resultados bastante interessantes. Isso fica de suspense, não vou dar spoiler, mas muito em breve a gente vai apresentar esses resultados. Agora, o segundo aspecto que você comentou sobre por que as pessoas acreditam em boatos, isso tem estudos mais recentes que estão tentando olhar para isso. É bastante complexo, isso inclusive coloca em xeque, de novo, o nosso trabalho como divulgador da ciência, porque a gente tem essa ingenuidade de achar que se a gente passar as informações corretas, bem passadas, de uma maneira interessante, é suficiente. Não é suficiente. Não é nada insuficiente. E essa pandemia tem mostrado
mostrado isso muito claramente. Quer dizer, as pessoas acreditam no que elas querem e não é porque elas são estúpidas, não é porque elas são ingênuas, não é... Tem um sistema muito mais complexo que faz com que elas acreditem em coisas que claramente a gente acha que era impossível alguém acreditar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender essa complexidade. A resposta mais simples é que as pessoas acreditam, e tem alguns estudos que sinalizam para isso, as pessoas acreditam naquilo que encaixa na crença delas, tá? Isso já tem estudos que mostram isso. Mas ainda assim, eu acho que é uma resposta ainda simplista. A gente precisa, de fato, se debruçar e entender muito melhor essa percepção e essa recepção das informações para tentar entender por que esse processo das notícias falsas é tão poderoso, né? A gente, inclusive, deveria beber dessa estratégia das notícias falsas para a gente aprender a disseminar as informações de maneira tão rápida como eles estão conseguindo fazer, porque tem aí um processo complexo, eficiente no mau sentido, né? Mas que é eficiente. Então, acho que é um aspecto extremamente importante que a gente precisa entender melhor. Não, sem dúvidas, né? Fiquei muito impressionado com dois pontos que você traz. Um, né, dos alunos de universidade não reconhecerem em alguns de seus professores cientistas, né? Isso é muito impressionante, assim, no sentido negativo, inclusive, né? Para a própria ciência no país que não reconhece, talvez. E aí eu fico pensando qual que é a imagem de cientista que talvez essa que aí é uma pergunta mesmo. Qual a imagem de cientista que em geral os mais jovens têm, né? Não sei, enfim. A gente até no nosso estudo, a gente está... tem depois eu... Bom, não sei, eu deveria ter o link na mão, mas não tem. A gente fez nesse estudo que a gente fez com jovens, a gente tem essa pergunta, inclusive, tentando comparar por áreas. E eles fazem distinção, sim. A gente tentou criar 3 perfis de cientistas de ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas, e tem variação aí no tipo de cientista. Em princípio, até um cientista um pouco menos estereotipado do que a gente imaginaria, tem uma compreensão da questão das incertezas da ciência, dos riscos, etc. Mas, ainda assim, ainda tem um distanciamento do que eles pensam sobre a ciência e o que eles reconhecem no cotidiano deles como um cientista. A outra coisa que em relação a essa dimensão das fake news, que eu acho que o seu ponto é muito interessante, né? Que a gente precisa aprender como divulgador científico, né? Com as fake news, inclusive, eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria que você falasse um pouco de um movimento muito grande que, pelo menos na última década, tem surgido ou mais fortemente nos últimos 5 anos, que é o de checagem, né? Uhum. Como é que você avalia? E aí não só o jornalismo tem lançado mão da checagem, mas assim vários e várias universidades, no contexto da Covid-19, então isso se expandiu de uma maneira muito grande, né? Várias universidades, centros de pesquisa, institutos de pesquisa têm formas de checagem. Como você vê isso? Eu acho que a gente tem que também começar a incluir na formação, tanto na universidade, no ensino médio, na universidade, no cidadão comum, essa questão da checagem, né? Nesse estudo que a gente fez com jovens, por exemplo, a gente discutiu as notícias falsas e pediu, inclusive, para eles mencionarem em que medida que eles percebiam se a notícia era falsa ou não, se eles faziam checagem, esse tipo de coisa. E o que a gente percebeu é que as pessoas elas já estão começando a incorporar essa questão de que a notícia pode ser falsa, e isso é muito forte no contexto da pandemia. Muito aí a gente não tem um estudo, mas é muito mais do ponto de vista de sensibilidade cotidiano. Você percebe que as pessoas começam a compartilhar a notícia e falam assim, olha, eu não sei se é verdadeiro, mas estou compartilhando.
Então, assim, as pessoas ainda não estão necessariamente fazendo a checagem, mas elas já estão começando a ter esse processo que eu acho que é fundamental de você olhar o material assim, será? Então, isso eu acho que já é um ponto fundamental, né? Mas eu acho que a gente tem que estimular essa cultura de desconfiar, digamos assim, da informação que recebe e começar a dar algumas orientações também de como checar se a notícia é verdadeira. Tem várias estratégias que se pode usar para isso, né? Então, eu acho que é um papel nosso a gente já começar a ajudar a esse tipo de mudança de cultura. Além de ensinar a checar, eu acho que é uma mudança de cultura de como é que você recebe a informação. Nesse estudo que a gente fez com jovens, ficou muito claro que eles, primeiro, enquanto a nossa geração, a gente tinha uma questão fundamental, a gente buscava a informação que interessava a gente, com essa geração e com a resposta dessas pessoas com quem a gente conversou no estudo, eles, na verdade, eles relatam que eles tropeçam na informação, a informação chega a eles. E quando a informação chega a eles, na verdade, chega com critérios em que a pessoa não escolheu. Quer dizer, é uma chuva de informação que ela recebe ali por redes sociais, e aí ela tenta, talvez nem tente checar, etc. Então, assim, eu acho que tem também uma mudança do sistema de informação fundamental, e a gente precisa entender isso quando a gente faz uma proposta de mudar essa cultura, e, enfim, acho que é mais ou menos isso. E pensando nessas formas de como mudar, em geral, muitas das universidades, centros de pesquisa, institutos de pesquisa e ensino, como é que você avalia a dimensão de uma cultura da comunicação e de uma cultura da divulgação científica, particularmente no Brasil, né? De alguma maneira, o contexto da Covid-19 nos coloca a urgência disso, não, né? Da necessidade de mudanças na percepção pública da ciência, no conhecimento, na circulação do conhecimento científico, para além dos muros dessas instituições. Mas como é que você vê, na sua experiência, essa cultura da comunicação e da divulgação científica nas instituições de ciência? A gente fez, na verdade, dois estudos, um em nível de América Latina, que a gente publicou um livro, que está no site do Museu da Vida e no site da Rede Pop também, em que a gente tenta discutir isso em nível de América Latina, e a gente fez um outro estudo que se inseria num estudo internacional coordenado pela Marta Entradas, que é de Portugal e também da Inglaterra, em que, na verdade, foi aceito ontem para PLOS One. Então, acho que aí, ao longo das próximas poucas semanas, vai sair, em que justamente a gente olhava para as instituições e universidades brasileiras para tentar fazer essa pergunta que você fez. Tá? Então, a gente liderou a parte do Brasil, e o que a gente percebe é que, sim, tem algumas instituições e universidades que estão tentando fazer divulgação científica, mas ainda, obviamente, são iniciativas extremamente importantes, mas muitas vezes são mais iniciativas, não estou diminuindo a importância disso, mas de fazer seminários, eventos, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, são fundamentais do ponto de vista de sensibilização, de provocação, de inspiração, para as pessoas se envolverem mais em temas de ciência e tecnologia, mas são insuficientes para um processo de engajamento que estimule uma sociedade mais crítica relacionada a esses temas, né? Então, assim, já sinaliza, não tem um estudo, não conheço um estudo similar feito anteriormente, portanto, a comparação histórica fica muito mais mais anedótica, no sentido pela nossa experiência ou por alguns outros documentos e artigos que não faziam exatamente essa pergunta, mas a gente percebe que mudou bastante, que tem uma importância. Eu acho que a própria pandemia tem provocado as instituições a se preocuparem sobre isso, mas ainda é insuficiente. A gente precisa fomentar isso de uma maneira muito mais sistemática. Tem uma pergunta que eu deixei passar, que foi feita pelo Márcio Calil. Ele faz uma pergunta dizendo assim, que no século passado, os Estados Unidos e alguns países europeus incentivaram uma ação de alfabetização científica, né?
Como fomentar isso aqui no Brasil, apesar do posicionamento hostil do governo atual em relação à ciência? Na verdade, Márcio, esse movimento que teve nos Estados Unidos e na Europa no século passado, ele teve uma reflexão, uma repercussão bastante importante no Brasil também. Né? Então, tiveram uma série de discussões, de propostas, tanto do ponto de vista da educação ou da própria divulgação científica no Brasil e na América Latina. Inclusive, o próprio movimento de criação dos museus de ciência vem a partir dessa repercussão, digamos assim. No Brasil, mais recentemente, particularmente nos últimos 20 anos, a divulgação científica teve um incentivo muito grande da sua própria institucionalização. Né? Quando a gente teve no Ministério de Ciência e Tecnologia a criação de uma Secretaria de Inclusão Social, aí em 2003, 2004, depois um Departamento de Popularização da Ciência, vários editais que foram promovidos no CNPq, na FINEP, em várias fundações de amparo à pesquisa do Estado, por exemplo, na Amazônia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, mas, lamentavelmente, nesse processo já dos últimos anos, e que se acentuou muito desde o ano passado, esse próprio Departamento de Popularização da Ciência se perdeu. Né? Então, com isso, todo esse movimento importante de estímulo da institucionalização da divulgação científica foi extremamente importante, e agora a gente vê que ele já não está mais tão robusto e pode ter um impacto bastante importante. Vou citar um exemplo concreto. Tá? Se a gente pegar os estudos de percepção que a gente tem feito sobre o que os brasileiros e brasileiros pensam da ciência e tecnologia, se a gente for para 2006, a gente via que 4% dos brasileiros afirmavam que visitavam o Museu de Ciência. 4 anos depois, esse valor dobrou. Depois, na seguinte, já tinha triplicado em relação ao número inicial. Nesse último estudo que a gente fez no ano passado, a gente já percebeu que com a alocação de recursos, com o desmonte que está sendo feito na área de ciência e tecnologia em geral e com o impacto na divulgação científica, a gente percebe que esses números de visitação já voltaram atrás praticamente aos números de 2006. Então, assim, é muito difícil você construir políticas de estímulo e de institucionalização do setor, e é muito rápido você desmontar esse setor. Acho uma excelente pergunta, uma excelente resposta que você dá em relação aos desafios que nós temos ainda, do ponto de vista da divulgação científica, popularização da ciência, são enormes. E uma das coisas que a gente tem observado também nesse contexto para além das notícias falsas, um movimento de negação da ciência, ou pelo menos, né, de alguns estudos científicos. Né? No negacionismo científico, a gente vê, né, um aumento cada vez maior do número de pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo, enfim. Então, negação de consensos científicos, né, completamente estáveis, né, no nosso mundo. Qual que é o lugar da divulgação científica nesse contexto de recrudescimento do negacionismo científico? O papel é fundamental. Eu queria só comentar, pegando a questão das vacinas, por exemplo. A gente fez um estudo em que a gente, com a Tatiane Leal e o outro Igor, o Valtz, que trabalha com a gente no INCT, né? A gente fez um estudo em que a gente em que a gente analisou os posts de maior engajamento em na internet, né? Então incluiu redes sociais e jornalismo também, contanto que tivesse na internet. Então a gente usou um software que identifica as 100 com maior engajamento, pegando o tema das vacinas. A gente percebeu que, particularmente no caso das vacinas, na verdade, a maior parte dos posts eles não são de notícias falsas e não são
de negacionismo. Ao contrário, elas são notícias de apoio à vacinação, etc. Então, o que a gente acredita é que, na verdade, o movimento, aí pensando em termos de vacinação, né? O movimento a favor da vacinação, ele, na verdade, ele é muito robusto, e tem outros estudos que corroboram isso, ele é muito robusto no Brasil. Esse movimento negacionista ele é menor, bem menor do que o que favorece a vacinação. O que eles sabem fazer mais é muito mais barulho. De novo, eles são muito eficientes, aí pessimamente, no mau sentido, né? Mas eles são muito eficientes em fazer essa confusão, em causar esse ruído todo. Né? Então, também eu acho que é uma questão para a gente refletir. Por que eles são tão menores em número e conseguem fazer tanta confusão com isso? Como é que a gente pode beber dessa fonte para tentar, enfim, envolver mais a sociedade de uma maneira mais interessante e oportuna nesses temas? Com certeza. Queria que você falasse um pouco sobre as ações que você tem coordenado, quer dizer, e participado nesse momento da Covid-19. Eu sei que são inúmeras ações, né? Você né, e o núcleo que você coordena de divulgação científica está envolvido em várias ações. Queria que você falasse um pouco, ou bastante delas, assim, e como é que tem sido. A gente tem feito duas linhas de ação, né? Como eu falei no início, a gente acha muito importante ter tanto o componente de pesquisa como em ação em divulgação científica. Então, do ponto de vista de pesquisa, a gente tem analisado as redes sociais, justamente porque as redes sociais são as fontes principais de notícias falsas. Então, a gente está trabalhando com o Twitter, em particular, né? E estamos trabalhando também com jornais, a cobertura dos jornais. Que tem dados bastante interessantes, inclusive com por um lado, uma presença importante na cobertura, né, dos temas relacionados à Covid, mas, por outro lado, com as juízes que têm maior engajamento, são uma politização maior, o próprio a discussão, as contradições aí em termos de políticas de país, etc. Né? E na área da ação da divulgação científica, uma atividade prática da divulgação científica, assim que a pandemia chegou, que se configurou e particularmente atingiu o Brasil fortemente, o CNPq entrou em contato e a gente iniciou uma iniciativa do nosso INCT, o Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, e do CNPq, que se chama Covid-19 Divulgação Científica em ação em maiúscula, justamente porque a nossa proposta é uma ação em divulgação científica. Né? A questão que está nessa iniciativa as pessoas estão recebendo uma quantidade imensa de informações relacionadas à Covid e não necessariamente confiáveis. Então, o que a gente tem feito é atuado fortemente nas redes sociais, com vídeos curtos de não mais de 5 minutos e também com infográficos em que a gente tenta dar informações, bem concretas sobre algumas ações que se deve fazer. Por exemplo, você vai ao supermercado, o que você deve fazer? Né? Então, um post, por exemplo, que a gente teve quase 100 mil hits agora há poucos dias, né, no final de semana, foi essa mudança na orientação da OMS com relação a como devem ser as máscaras, né, em que a OMS está sugerindo agora que sejam com camadas triplas, etc. Então, a gente fez um infográfico muito simples, muito visual, com pouca informação, passando esse tipo de informação. Né? E a gente tenta também trazer uma pesquisa científica de qualidade em relação à Covid, mas também algumas questões concretas. Por exemplo, será que animal de estimação tem Covid? Como é que fica a contaminação, a propagação do vírus? Então, o que acontece nas prisões? O que acontece nas comunidades? Né? Então, a gente tem tentado fazer esses vídeos trazendo esse tipo de questão. Tem uma outra também linha que a gente tem feito e que é bastante interessante,
sei lá, teve quando começou o pessoal usando aquele face shield, né? Em que Uhum. muita gente nas redes sociais dizia, não, isso com face shield está ótimo, a gente já substitui a máscara, e não substitui. Então, a gente, com uma pergunta simples, em que foi respondido pela Sociedade Brasileira de Virologia, em que dizia, não, o face shield sozinho não segura, super importante e tal. Então, às vezes, são, inclusive, posts muito simples e que têm um envolvimento bastante grande da sociedade. Quer dizer, as pessoas estão interessadas, às vezes, em informações muito concretas para como é que elas, no cotidiano delas, elas podem lidar com a Covid, né? Então, essa é uma linha de ação bastante forte. No site também, dos aspectos que a gente tem feito é que, considerando esse volume tão grande de informações, de reportagens, de notícias jornalísticas, de artigos científicos, como é que a gente, quais são aqueles que a gente deve ler, né? Então, a gente criou uma seção chamada Na Lupa, em que a gente tenta identificar alguns artigos, vídeos, e reportagens, notícias feitas por outras pessoas que a gente acha importante as pessoas lerem. E depois tem uma seção que se chama Fonte, em que a gente justamente dá o link para algumas fontes confiáveis, a própria OMS, algumas universidades que têm feito um trabalho importante sobre a Covid, por exemplo, a Unicamp, a UFMG, a USP, a própria Fiocruz tem toda uma parte do site dedicada exclusivamente à Covid. Então, a gente também coloca ali para uma pessoa que está afogada em informação, ela entra no site, é um site bastante simples e pouco pretensioso, a equipe é extremamente pequena, mas a ideia é isso, é dar algumas dicas bastante simples de uma pessoa que está afogada em informações, como é que ela sobrevive nesse mundo e algumas iniciativas que ela pode fazer para se proteger e para evitar a propagação. Né? Então, a gente tem o site, a gente tem Instagram, YouTube, Facebook, tem todas as redes sociais para as pessoas. Eu convido todo mundo a acessar aí, que eu acho que e dar um retorno para a gente, que é uma iniciativa que tem sido bem sucedida. Não, acho bem bacana, bem importante. Convido também a todos a acessarem, porque é criar um pouco de âncoras, né, de segurança num contexto de tantas informações não confiáveis, né? Eu acho que é um trabalho muito importante esse, de ancoragem em relação a esse, como você disse, uma chuva torrencial de informações, então ter ali alguma ancoragem nesse contexto. Mas eu queria saber também, assim, como é que o trabalho da divulgação científica, ele em alguns momentos cruciais, depende da colaboração de colegas, né? Até mesmo para, nesse contexto de checagem, né, de informações, de poder comunicar a ciência, etc. Como é que tem sido isso? Assim, e aí, pensando na sua experiência, portanto, né, historicamente, de alguma maneira, como é que você tem observado esse envolvimento dos cientistas com a divulgação científica? Porque já teve Sim. Então, já teve um momento de muito afastamento, né? De enfim. Quando eu comecei a atuar nessa área foi em 87, né? Ainda na universidade e tal. Assim, a minha percepção é que mudou muito. Quer dizer, os cientistas começaram a ter muito mais sensibilização sobre a importância da divulgação científica. É muito mais fácil hoje em dia a gente convencer um pesquisador e uma pesquisadora a ajudar, a estar junto, a responder uma reportagem, etc, etc. No contexto da Covid, eu acho que, bom, um aspecto geral que eu acho que apesar disso ter mudado, as pessoas estarem mais sensibilizadas para falar com a mídia, para fazer divulgação científica, para falar com a sociedade, apesar de ter tido essa mudança, eu acho que ainda tem um aprendizado importante, que aí se refere à cultura mesmo, de cultura científica e cultura de divulgação científica. Concretamente, se você trabalha num jornal, aqui um jornal pequeno brasileiro, e você entra em contato com um pesquisador americano, ele em poucas horas, às vezes menos de 2 horas, ele responde.
né? Então, assim, se você faz um questionamento, fala de um artigo e tal, ele responde. E ele responde porque ele entende que é muito importante a mídia para dar visibilidade ao trabalho dele, quer dizer, que faz parte da responsabilidade do cientista falar. No Brasil e na América Latina, isso não é tão trivial. Às vezes, por um lado, algumas pessoas simplesmente não respondem, e, por outro lado, outras pessoas respondem, são sensíveis, etc., mas também ainda não perceberam... Claro que tem uma parcela que responde rápido e é sensacional, tá? Mas tem ainda um número de pessoas que, mesmo quando respondem positivamente, ainda não conhecem as práticas e os tempos do jornalismo. Então, fala assim, não, claro, vou te responder. 2 meses depois responde, que a matéria já aconteceu, já foi mandada, etc. Então, eu acho que ainda precisa ter não só uma sensibilidade maior, mas uma resposta mais imediata. Eu não estou dizendo que o cientista tem que estar 24 horas disponível para o jornalista, mas precisa entender também que tem os tempos do jornalismo que, infelizmente, são esses, existem assim, pronto, né? Agora, em termos de Covid, eu vejo dois perfis. Um deles as pessoas estão muito mais bem dispostas a falar com a sociedade sobre temas da Covid. Tá? Em parte porque elas estão motivadas com o assunto, percebem a importância de conversar com a sociedade, etc., etc. Em parte também porque muitas vezes estão em casa, trabalhando muito mais às vezes do que normalmente, mas estão muito mais... estão nesse contexto mais confuso e difícil, etc., etc., e estão muito mais sensíveis em falar com a sociedade. Agora, quando entra nos temas controversos, por exemplo, a cloroquina, é praticamente impossível a gente conseguir ter pessoas que falem, né? Porque as pessoas, às vezes, não querem se posicionar. Então, acho que tem um pouco isso. Se são temas gerais sobre a Covid, sobre o vírus, a pandemia, etc., é bem mais fácil a gente conseguir que as pessoas falem, mas para os temas controversos, às vezes é muito difícil conseguir a colaboração dos cientistas. Tem uma pergunta aqui do Vinícius, que ele fez, que é muito objetiva, acho que ele não pegou qual que é o site, não só do Vinícius, né, de outras pessoas. Acho que eles não ouviram qual que é o site e qual que são as redes sociais. Então, eu acho que o mais fácil é ir pelo site, que aí entra em todas as redes sociais, que é bem facilzinho, é www.coronavirusdc, né, de divulgação científica.com.br. Então, é www.coronavirusdc.com.br. Você consegue botar aí no... Vou colocar aqui, vou colocar. Tá bom, eu estou com medo de mexer aqui. Eu coloco aqui. Enquanto isso, eu faço uma pergunta. Se alguém puder colocar, enquanto eu faço uma outra pergunta, por favor, www.coronavirusdc.com.br. Eu queria fazer, porque é uma pergunta importante também, a gente tem um tempinho, que é sobre o jornalismo científico nesse momento, né? Jornalismo científico que já foi uma especialidade, né? Com muitos jornalistas científicos, né, que estudaram e se especializaram nesse campo. E a gente tem observado, eu particularmente tenho observado bastante, né, nesse momento, um conjunto de jornalistas que são de outros campos, né, e que estão cobrindo ciência e saúde, né? Como é que você vê o jornalismo científico e particularmente o jornalismo científico nesse momento de crise? Até quando eu comecei, né, eu já comentei, né, que eu comecei em 87, né, comecei ainda como estagiária lá na Ciência Hoje. Esse era um momento em que o jornalismo científico no Brasil estava indo muito bem, na década de 90 estava muito bem, né, então vários jornais abriram editorias, a Folha de São Paulo tinha uma editoria grande de ciência, o Globo, Estadão, etc., né.
Depois, com a internet, aí abriu muito mais, assim, a cobertura de ciência era uma parte forte na origem da internet, e depois estourou a bolha e começou um momento, tanto do ponto de vista de internet quanto da mídia, de uma maneira mais geral, de retração do jornalismo científico. Estranhamente, era um momento em que os museus de ciência começaram a crescer muito, e o jornalismo científico começou a perder muita força, né? Então, assim, a divulgação científica, de uma maneira geral, estava bem, estava num momento efervescente, mas, estranhamente, o jornalismo passou por um momento de retração, né? E eu concordo com você, justamente em épocas da pandemia, em que, na verdade, a reportagem sobre a Covid inundou a mídia, né? Se a gente, até hoje, a gente olhar, se pegar o iniciozinho, quando chegou no Brasil, praticamente todas as matérias eram relacionadas à Covid, né? Mas ainda hoje um percentual enorme de matérias publicadas nos principais jornais, na principal mídia, tem a ver com a Covid, né? E os temas de ciência e, obviamente, saúde também, mas os temas científicos em relação à saúde, por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos, a questão das vacinas, a forma de testar vacinas, etc., ela está entrando sistematicamente nessa cobertura, né? Por um lado, assim, isso é muito bom para a ciência, muito bom para o jornalismo científico. A gente vê as pessoas tomando muita surra com isso, né? Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo rádio e tinha a moça estava falando sobre as vacinas que a Fiocruz está fazendo sobre a Covid, né? Então, ela se enrolou com in vitro, in vivo, seres humanos, ali fez uma sopa de letrinhas, fez uma mistureba ali, mas, ou seja, que são, de fato, assuntos complexos, né? A ciência não é biscoito também para cobrir, né? Então, a gente vê pessoas que estavam acostumadas a cobrir temas completamente diferentes, que entram numa complexidade. A pandemia é extremamente complexa, né? E as questões científicas, por si só, já são complexas e ainda tem aquele elemento de complexidade que a gente comentou antes da ciência inacabada, né? Então, assim, eu vejo as pessoas cobrindo, jornalistas cobrindo Covid, envolvendo temas de ciência e tentando fazer um bom trabalho, né? Não é trivial, se embola, tropeça e tal, mas até de uma maneira geral tem conseguido. Um aspecto que eu tenho visto é que, aí pensando nessa ciência inacabada, né? Teve há pouco tempo um anúncio de uma empresa dos Estados Unidos em que ela fez um comunicado para a imprensa extremamente correto. Identificamos uma molécula que tem a possibilidade de ter uma característica positiva para uma vacina, uma coisa assim bem remota. E que, na verdade, as matérias, algumas delas já, ou principalmente quem lia as matérias, que às vezes também colocava isso de uma maneira bastante cuidadosa, particularmente do ponto de vista das pessoas que liam, assim, oba, conseguimos uma vacina, tá tudo bem, podemos ir para o shopping. Então, assim, eu acho que tem uma questão da complexidade, da dificuldade e, muitas vezes, a forma que a gente não controla como é que as pessoas estão lendo, às vezes, reportagens muito cuidadosas e a gente não controla como é que as pessoas estão interpretando isso, né? Mas acho que dá um fôlego para o jornalismo científico. Existe uma rede no Brasil, a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, de 77, era bastante forte. Infelizmente, ela perdeu completamente o fôlego e está praticamente morta, se não morta, o que é lamentável. E, mais recentemente, tem um grupo mais diverso, não só de jornalistas, que tem tentado fazer uma rede de jornalismo científico, inclusive fez um manifesto aí em tempos de Covid que tentava levantar algumas questões. Então, assim, tem alguns movimentos tentando recuperar esse sentido de uma área de jornalismo científico no Brasil. Né? Acho muito importante isso que você coloca, quer dizer, é uma oportunidade também para o jornalismo científico nesse momento, né, de tanta crise, uma oportunidade de reestruturação, e que muitos jornalistas estão tendo que se haver com a complexidade que é cobrir ciência, né? Uma complexidade enorme. Eu tenho visto muitos jornalistas esportivos, porque não está tendo
né, jogos, né, em nada, então tendo que cobrir ciência e cortando um dobrado. Tem Aham. uma, a gente está terminando aqui, é um comentário que o Diego fez, dizendo, né, que nem todo cientista é jornalista e vice-versa, né, e falando um pouco das confusões que existem na própria cobertura. Você observou, né, tanto na sua observação pessoal, mas também em pesquisas nesse contexto, você observa muita confusão, desinformação na própria cobertura Então, jornalística? na verdade, a gente tem analisado mais do ponto de vista de... Um dos aspectos que a gente está muito interessado é como é que essa politização da cobertura da Covid no Brasil tem acontecido. Então, a gente tem pego muito mais por esse ponto, inclusive comparando com os Estados Unidos e com o Reino Unido, que tem o mesmo tipo de politização, do que exatamente a correção da informação científica. Então, eu não sei responder isso, Diego. Porque a gente não tem olhado. Como leitora, eu não tenho visto erros tão gritantes assim, mas, de fato, a minha atenção está para outros aspectos. Então, não é que eu estou olhando isso cuidadosamente. Bom, querida, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz, né, com você ter aceitado, poder compartilhar seu conhecimento, sua experiência com a gente. Fica aí a dica do site coronavirusdc.com.br para quem quiser acessar e buscar informação segura sobre Covid-19 né, sobre esse contexto de prevenção. Mais uma vez, muito obrigado pela sua Um participação prazer, em breve. prazer foi. Sim, desculpa. Não, estou falando que em breve vai ficar disponível nas redes sociais também do Memória a nossa conversa para quem não pôde estar aqui hoje. Não, agradecer muitíssimo. Para mim é um prazer imenso estar aqui nesse canal e também com você, Igor, que eu espero que é um parceiro já forte, eu espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar muito mais juntos. Também, com certeza. Com certeza. Um beijo grande, um abraço a todos e a todas. Fiquem bem, quem puder fique em casa e se cuide. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau.